Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o problema do mal, uma das questões mais intrigantes da filosofia. Antes disso, no entanto, eu queria convidar você a conhecer o meu curso de Estética e Filosofia da Arte, através desse card aqui em cima. Se você acompanha meus vídeos, gosta do meu conteúdo e tem interesse em saber o que os grandes filósofos pensaram sobre a beleza, sobre o sublime, sobre as obras de arte, é uma grande oportunidade. Então fique à vontade para conferir e vamos ao vídeo de hoje. Problema do mal. Eu separei 3 grandes pensamentos a esse respeito que eu acho que são algumas das respostas mais importantes para por que o mal existe, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, por que Deus, se existe, permite que o mal aconteça. Bom, eu queria começar com o pensamento dos estoicos. Se você conhece os estoicos, você sabe que eles foram uma escola de pensamento no período helenístico, depois do período clássico grego. Os estoicos, eles ficaram muito famosos por aqueles que vieram mais depois, né? No período romano, como Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto, que foram estoicos, né? Que se disseram estoicos, não pertenceram à escola tradicional de Zenão, né, fundada por Zenão na Grécia. Mas para os estoicos o mundo é bom, o mundo é a própria divindade. Tudo que acontece faz parte dessa bondade, dessa necessidade que precisa acontecer. E isso eles identificam como o bem. Então, se você não entende por que você sofre um determinado problema, não significa que isso seja um mal. Para os estoicos, o mal ele não existe. O mal é uma não compreensão do bem. O sábio ama os acontecimentos do jeito que eles acontecem. E se ele tiver que sofrer para isso, ele suporta a sua dor e não adiciona um sofrimento extra nos seus pensamentos e na sua impressão de que aquilo é injusto, de que aquilo é horrível, de que o mundo é ruim. Então, para os estoicos, Deus é igual a mundo, que é igual a bem. E você não precisa entender como que esse bem se harmoniza, mas ele é harmônico. Isso que é o mais importante. Você é só uma parte, assim como uma azeitona, assim como uma pedra, assim como qualquer coisa contingente. Na doutrina estoica real não tem nem mesmo livre-arbítrio. Você é uma necessidade, você é um acontecimento divino. É claro que você deve agir de acordo com as virtudes do sábio, de acordo com coragem, com temperança, com as outras virtudes estoicas. Mas, na realidade, para os estoicos, você não é um ente separado do mundo. Você é o próprio mundo e esse mundo é a mesma coisa do que Deus, que é a mesma coisa do que bem. O segundo pensamento a respeito do problema do mal que eu queria trazer é o de Santo Agostinho. Agostinho pensou bastante essa questão dentro do cristianismo, né, no começo do cristianismo, e ele vai escrever bastante sobre isso no Livre-Arbítrio, por exemplo, que é uma de suas obras mais importantes, e ele vai dizer que o mal não tem substância. O mal é um desvio de uma natureza boa. Tudo que existe vem de Deus. Toda a natureza, portanto, é boa, mas ela pode se corromper, ela pode se desviar, ela pode ir por um caminho que não é o caminho reto. Mas por que Deus permite isso? Agostinho diz que porque senão ele não poderia conceder o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é concedido por Deus aos seres como uma bondade, como um presente. Se não tem livre-arbítrio, não tem ser, só tem ser pleno, só tem Deus e sua perfeição. Então, se não tem nenhuma limitação, nenhuma possibilidade do erro, não tem jornada, não tem ser mesmo, não tem uma existência do jeito que a gente conhece. Então, ele precisa conceder o livre-arbítrio e ele faz isso como um dom para que a pessoa se oriente à sabedoria, para que a pessoa vá para o caminho reto. E o mal nada mais é do que um desvio, uma infelicidade, uma corrupção, como um acidente mesmo. A gente pode pensar metaforicamente em Lúcifer.
que é um anjo caído. Ele não tem uma natureza ruim, mas ele se corrompeu. É uma natureza boa que se corrompeu. E da mesma forma, alguém pode se tornar um agressor, um ladrão, um sequestrador, terrorista, o que for. Alguém pode seguir os seus instintos em uma briga e acabar assassinando outra pessoa, ou fazer isso dirigindo irresponsavelmente. E uma pessoa totalmente inocente, uma criança que não tem nada a ver com isso, pode acabar sofrendo a consequência. Mas isso, de acordo com Agostinho, é uma infelicidade, é um acidente, não tem um fundamento maior do que esse substancial, né? Porque para ele toda a natureza é boa. Agostinho diz sobre a natureza do bem: toda e qualquer natureza é boa. Por isso, antes de perguntar de onde provém o mal, há que investigar qual é sua natureza. Ora, o mal não é senão a corrupção ou do modo, ou da espécie, ou da ordem naturais. A natureza má é, portanto, a que está corrompida, porque a que não está corrompida é boa. Porém, ainda quando corrompida, a natureza, enquanto natureza, não deixa de ser boa. Apenas enquanto corrompida é que é má. Um vídeo que dialoga muito com esse, recente aqui no canal, é o meu vídeo sobre gnosticismo, que foi uma doutrina, várias doutrinas, que partiram do pressuposto de que esse mundo, na verdade, é um mundo caído, criado por uma divindade inferior, mal intencionada, perversa, e que é muito interessante também para pensar o problema do mal. O card para esse vídeo está aqui. Se você está gostando do vídeo, deixe a sua curtida, pois isso é muito importante para o canal crescer e alcançar mais pessoas interessadas em filosofia. Vamos agora ao nosso último filósofo do vídeo. Dando um salto para a modernidade, vamos pensar em Arthur Schopenhauer, o grande filósofo alemão pessimista do século XIX, que escreveu O Mundo como Vontade e Representação. Na visão de Schopenhauer, o mundo é regido por uma força cega que atua como nos bastidores e que opera como um ventríloco. Os entes, os seres que acham que estão vivendo sua própria liberdade. Só que nisso eles já estão meio que programados para servir a essa vontade que está atuando por trás da cortina. E o que essa vontade quer? Ela quer apenas a propagação da vida, das espécies, da sua própria manifestação. Porque tudo isso é uma expressão dela. É uma expressão de uma força cega, de um impulso que quer simplesmente se perpetuar. Com isso, as pessoas elas vão ter um desejo forte de crescimento, de riqueza, bens, de ganhos, e que podem levar muito para o grande problema na ética humana, que Schopenhauer vai dizer que é o egoísmo. O egoísmo está por trás do problema do mal no mundo humano, né? Se a gente pensar no mundo metafísico, a gente chega na vontade, que é essa força que não é uma força boa, que está simplesmente querendo se propagar e continuar manipulando as suas manifestações individuais por trás das cortinas. O egoísmo faz com que as pessoas oprimam umas às outras e se distanciem do que a gente pode chamar de bem, de bondade, de generosidade, de solidariedade, de amor. Schopenhauer vai opor ao egoísta a figura do santo, a figura de alguém que se doa por completo, de alguém que nega a si próprio, que é capaz de negar a si próprio, ao passo que o indivíduo comum, que está sob a tirania da vontade, ele vai querer afirmar a si próprio o máximo possível e vai, com isso, acabar negando aos outros, negando as outras liberdades alheias para tentar afirmar a sua, para tentar sair por cima. E isso vai levar ao egoísmo, que para Schopenhauer é o grande problema. Então, quanto mais a gente se afastar do egoísmo e se aproximar do altruísmo, se aproximar daqueles que chegaram aos níveis de ascetas, de santos, né, de um São Francisco de Assis ou figuras semelhantes, a gente vai estar vencendo, digamos assim, a vontade. Esses são 3 grandes pensamentos a respeito do mal. Deixe um comentário se você tiver coisas a acrescentar a essa discussão, quiser trazer um pensamento específico de outra pessoa, e nos vemos no próximo vídeo.
Olá pessoal, Matheus aqui interrompendo meu próprio vídeo. Você sabe o que é a beleza? O que é o sublime? Qual é a diferença entre uma obra de arte boa e uma obra de arte ruim? Se você tem interesse em saber o que grandes filósofos da nossa tradição, como Platão, como Aristóteles, como Kant, como Hegel, como Nietzsche, pensaram a respeito da estética, isso é, do campo da filosofia que cobre a sensibilidade, incluindo as obras de arte, aproveite para fazer o meu curso Introdução à Estética e à Filosofia da Arte. É um curso de 5 horas de duração, com 5 aulas, que está disponível na Udemy, uma plataforma totalmente confiável e apropriada para fins acadêmicos. Vários professores disponibilizam os seus cursos lá. Tem uma página de vendas muito confiável, onde você pode parcelar o curso em diversas vezes e é totalmente seguro. O link está na descrição e eu estou disponível para todas as dúvidas que você tiver. Te vejo lá!